com Marcos Feller, no Rio de Janeiro, e Valdemar Kerstmann, em São Paulo. Coordenamos o projeto de aliado Kelly Instituto para o Brasil e Portugal. O Kelly Instituto é uma ONG israelense que oferece benefícios adicionais para quem tem a LIA aprovada pela agência judaica. Está pensando em fazer LIA? Entre em contato conosco pelo Facebook ou Instagram. Já fizemos diversos outros vídeos com muitos temas diferentes. Procure os temas do seu interesse e assista quantas vezes você quiser. Entre em nosso canal do YouTube ou do Facebook, estão todos lá. Procure por Keren Lei Edidut Brasil ou peçam um link para nós. Um bom café para vocês. Oi pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade às gravações sobre contratos de trabalho, as leis trabalhistas em Israel. Estamos de novo aqui com a Rosete. Tudo bem, Rosete? Tudo bem, Marcos? Oi, Roberto. Oi, Valdemar. Tudo bem? Joia, graças a Deus. Para mim aqui é boa tarde, para vocês é bom dia. Bom, mas tem gente que vê do mundo todo, né? Tem também alguém que possa estar no boa noite. Então, não, e a gente vai divulgar isso em Israel também, né? Porque às vezes o pessoal acabou de chegar de aliar. Mas vou te falar que saber. Passa muito rápido. Eu já peguei até mensagem aqui do pessoal da Austrália, porque vai sabendo de um por o outro e vai compartilhando. Então, legal, pelo menos está chegando em vários lugares. Legal, a informação é importante. Legal, com ótimo, certeza. ótimo. Bom, então, vamos começar, tá? A gente pode começar falando sobre licença médica e Bitur Leumi. Então, licença médica, a primeira coisa que a gente sempre orienta, pegar a documentação, se você foi primeiro para o hospital, para emergência, pegar todos esses documentos, depois você tem que ir no seu médico de família para pegar o documento que atesta que você vai ficar de licença. É como a gente, no Brasil, pede o laudo médico, né, que a gente vai apresentar para o empregador. Só que em Israel a gente tem uns detalhes assim um pouquinho diferentes. Por ano, a gente tem direito a 18 dias de licença médica, ou seja, 1,5 dia por mês, tá? Então, você tem que utilizar, espero que não precise, mas você tem que sempre se pautar durante esse período, né? Os 18 dias. Fora isso, outro detalhe: o primeiro dia de licença médica, diferente do Brasil, você não recebe pagamento, tá? Aquilo é um dia que você está descansando em casa. O segundo e o terceiro dia, você recebe metade do valor que você receberia se você estivesse trabalhando. E a partir do quarto dia é que você recebe o valor 100% como se você estivesse trabalhando, entendeu? Então, às vezes a pessoa pega, sei lá, uma licença médica de 5 dias. Ela acha que vai receber pelos 5 dias, mas ela não vai receber pelos 5 dias. Primeiro dia ela não recebe, o segundo e o terceiro ela vai receber metade, e o quarto e o quinto ela recebe integral, entendeu? Então, são detalhezinhos que às vezes a gente se perde. E outra coisa, a gente pode acumular até 90 dias de licença médica durante um período, ou seja, se você contar, seria como se fossem 5 anos, né? Se cada ano você tem 18. E depois desse período, você não utilizou esses dias, eles caem, você começa a entrar num novo ciclo, ou seja, começa a contar um novo período. Entendeu? Entendi. Que mais que eu posso tudo isso é pago pelo empregador? Ou tem alguma coisa que o Estado paga? Então, até o quinto dia, né, se é vamos dizer, até uma licença até 15 dias, é o empregador que paga. A partir do 16º dia, aí vai para o Bitur Leumi, né, que é a nossa previdência, como se fosse no Brasil. A partir do 16º, eles não mandam você para o INSS, aqui é a mesma coisa. Só que no Bitur Leumi, dependendo da doença que você tiver ou o que você esteja passando, você pode passar por uma perícia médica também, eles vão pedir mais documentação. Então, aqui, o que acontece? Às vezes a pessoa fica aflita porque muita gente depende do valor do salário para viver, né? E quando acontece um negócio desse, às vezes é um dinheiro que não entra tão rápido, entende? É como se fosse um procedimento administrativo. Você tem que apresentar documentos, às vezes você tem que pegar documento do empregador
Não é uma coisa que você vai dar entrada hoje e amanhã você está recebendo, entende? É mais Então, para a pessoa que contribui. Ele tem que ficar, aliás, ter que ter o documento para poder o empregador dar licença para ele, junto com o Vitor Leumi, nesses dias que ele fica, por ele tem 90 dias de licença. Eu posso uhum. chegar no médico ou eu tiro porque eu falo que eu estou doente? Como é que funciona? Não, não. Depende. Se você sempre, o médico aqui que te dá a licença médica é o médico de família, né? Então você vai ter que passar por ele para ele poder te dar esse documento e ele vai te examinar. Se ele achar que você não tem nada, ele não vai te dar uma licença médica, Claro. entendeu? Entendi. Então, aqui é assim. Tem gente que, por exemplo, sofreu um acidente. Então, é uma coisa que você precisa de emergência. Você vai direto para o hospital. O hospital vai te dar um relatório do que aconteceu ali dentro, o que eles fizeram contigo. Aquele documento, você, depois que sair do hospital, você vai levar no teu médico de família, porque ele vai ter que transcrever. Olha, a pessoa sofreu um acidente assim, assim, foi direto para o hospital. E aí ele vai te juntar vários documentos que você vai apresentar pro Bitur, Uhum. entende? Entendi. Assim que funciona. Entendi. Bom, um Interessante. pouquinho burocrático, demora um pouquinho, então aconselhar o pessoal, não fiquem doentes, Sim. né? Isso é. Não, a gente teve um problema aqui muito grande quando foi a época do corona, porque estava tudo fechado, você às vezes não conseguia pegar a documentação. Aí teve até um período que o próprio governo foi liberando todo mundo que ficava doente, entrava no sistema, informava, só tinha que juntar o exame positivo, Positivo. né? E aí foi mais tranquilo, mas depois agora já voltou ao normal, então se passa novamente por todo esse procedimento. Tem toda uma burocracia. É, infelizmente Sim, sempre tem os bons que pagam pelos maus, né? Tem aqueles que querem levar vantagem, então acabam pedindo mais documentos para ter certeza que é isso mesmo, né? sim, sim, Posso sim. fazer mais uma pergunta, Rosete? Pode. Uma pessoa sofreu um acidente, teve que ficar, vamos dizer assim, 18 dias em casa. Então, já Uhum, pegou os dias de licença de um ano. uhum. Se sofreu outro acidente, precisa ficar mais tantos dias. Não vai ter essa ajuda? Não, ele vai ter essa ajuda, só que eles vão tirar dos dias que ele teria direito a férias, Ah, ou entendi. feriados, alguma coisa desse tipo, entendeu? Você vai perdendo o direito que você teria a descanso. Já joga Mas para o ano sim, tem. seguinte também? Já joga Oi? 18, já pode jogar também 18 dias do ano seguinte? Você pode até aproveitar, mas de início eles pegam direto as férias. Férias, Sim, rainho, entendi. sim. Porque tem pessoas que não ficam só, por exemplo, alguém que fez uma cirurgia vai ficar de 30 a 60 dias em casa, Entendi. entendeu? Por exemplo, eu tenho um cliente aqui que ele teve um problema no coração, vai ter que ficar 60 dias em casa. Então, vai pegar mais dias, não tem jeito. Já joga uns anos uns anos, Sim. algumas férias, tudo para frente. Uhum. Entendi. Legal. E como que fica a parte de licença maternidade? Como que funciona? Então, licença maternidade, até tirei uma cola aqui, porque a primeira coisa que a gente vai verificar é se a mulher ela está pelo menos um ano inteiro com o mesmo empregador, tá? Se ela tiver com o mesmo empregador, ela tem direito a 26 semanas de licença maternidade. Diferente no Brasil, agora nem me lembro mais se já estão 3 ou 4 meses, ou se já voltou para 6 meses. Como eu não faço Então, acho que trabalhista são mais É no 3 meses. mais ou menos um Brasil, acordo. 3 meses é ok, e aí para ir para 6 meses é mais ou menos um opcional. É um acordo entre empregador e funcionário. então, aqui a gente calcula por semana. Então, se ela trabalhou durante o ano inteiro com o mesmo empregador, ela vai ter direito a 26 semanas de licença. E se ela trabalhou menos, ela tem direito a 15 semanas. Dá 4 meses e um pouquinho, tá? O valor que ela estaria trabalhando, ela vai de salário, ela recebe pelo Bitur Leumi, tá? E aqui tem uma coisa diferente. Às vezes, a licença maternidade, ela pode ser usada tanto pela mãe como pelo pai.
Eles podem dividir esse período. Vamos dizer que a mãe vai ficar 2 meses, mas ela quer voltar a trabalhar. O pai pode complementar esse período, entendeu? Diferente no Brasil, só pode ser a mulher, né? Que vai ficar lá de licença, porque foi ela que teve o bebê, mas aqui não. Aqui pode mesclar, os dois podem utilizar. Aqui no Brasil, o Aí, homem acho que tem 3 dias de É. licença, se eu não me No, engano. de no licença nascimento. paternidade. Aqui tem 7 dias. É só no nascimento. Depois não dá para É, jogar para frente. é. Entendi. Mas e outro detalhe, a mulher ela tem estabilidade no trabalho até 60 dias depois do nascimento da criança. Se depois desse período a empresa quiser dispensá-la, ela pode ser dispensada. Ela não tem aquela estabilidade maior como existe no Brasil, entendeu? Aqui é só esse até 60 dias e depois ela não tem mais estabilidade nenhuma. Assim que funciona a licença maternidade aqui. Também tem todo aquele procedimento burocrático de obituar Leumi, precisa de documentação do médico que está acompanhando, do médico de família também, do trabalho, ou seja, é bom começar a providenciar, assim, se tiver que entrar de licença antes do parto, começar a fazer esse procedimento antes. E aqui em Israel, a gente tem a possibilidade também, a gente fala Shmirat Harayon, que é como se fosse guardar a gravidez, né? Mulheres que têm gravidez de risco, que não conseguem trabalhar, elas já podem entrar com antecedência com esse tipo de benefício, né? Elas ficam em casa, mas elas continuam recebendo o valor que elas teriam como salário, E isso entendeu? desconta da licença futura? Não. Não, não, porque são coisas separadas, entendeu? Ela parou de trabalhar porque ela sofre algum tipo de risco, ela tem que ficar em casa e depois entra na licença maternidade em si. De certa forma, a gente pensa que antes do nascimento seria uma licença médica, pode ser Uhum. assim, e depois é a licença Sim, maternidade. Seria mais ou menos sim, isso. sim, E aí teria que passar por todo esse procedimento que falou da licença médica, né? Com autorização do médico, documentação, etc. sim. Tem que ter tudo documentado bonitinho para que eles possam liberar o dinheiro, né? Dinheiro. Senão fica faltando um documento, não sai. E, Até que e, você complemente isso. e é valor integral, não tem desconto do Não, salário. tem um desconto, não é o mesmo valor que você receberia, se eu não me engano, entre 70% e 80%. Aí teria que ver na tabela. Mas não é o valor cheio, não, ele é um Ah, pouquinho menos. entendi. Entendeu? E, Mas e tem, deixa eu agora, como é ver. que fica no acidente de trabalho, Rosete? Como funciona? Então, aqui é considerado acidente de trabalho não só o fato que tem acontecido dentro da empresa ou do escritório, mas também o que acontece durante o percurso. Por exemplo, a pessoa está indo para o trabalho, foi atropelada. Aquilo ali também é considerado um acidente de trabalho, porque ela estava indo para trabalhar, tá? Isso também conta como o regresso para casa. Então, é considerado acidente de trabalho desde o momento que saiu de casa até o momento que voltou. Se aconteceu nesse período, é considerado um acidente. E o acidente de trabalho funciona como se fosse uma licença médica, tá? Você está informando que você não pode trabalhar porque você sofreu algo. Só que esse, para que ele seja liberado, ele tem a necessidade de ter a documentação do empregador. Ou seja, existem formulários que o empregador tem que preencher, tem que assinar, tem que carimbar, comprovar que recolheu toda a seguridade do funcionário para que ele possa vir a receber esse benefício. Dependendo do tipo de acidente, às vezes a pessoa acaba ficando com alguma deficiência. E aí é o que a gente entra, a gente vai falar em outro vídeo sobre Nerhut, que é a deficiência, mas existe também o Nerhut Avodá, que vem em consequência de um acidente de trabalho, entendeu? E aí nisso a gente vai passar por uma perícia para ser analisado qual foi o grau de deficiência, se é uma coisa grande, se ele realmente não vai voltar a trabalhar como ele trabalhava. Então, aqui já é um processo burocrático um pouquinho mais longo.
né? Dependendo do tipo de doença que a pessoa foi acometida, vai passar por uma comissão médica de vários médicos, vai passar por exames físicos. Aqui as coisas funcionam bem direitinho. É, Diferente que a gente está acostumado no INSS, a gente vai lá, leva toda a documentação, o médico olha, vê e você está liberado. Aqui não. Aqui é mais complicado. Mais sério, né? Mais Muito controlado. mais sério. Sim, sim. Né? é por isso que todo mundo é bem melhor atendido do que aqui, porque aqui, nessas horas, some muito dinheiro que deveria ir para quem precisa e vai para quem não precisa. Não, aqui a gente tem uma facilidade que, assim, esse tipo de requerimento você também pode fazer agora tudo online, né? Você não precisa ir na agência. Antigamente, você ia na agência, ficava esperando atendimento, levava toda a documentação. Agora, se a pessoa tem o código de usuário e a senha dela do Vitor Leumi, você manda tudo pelo sistema e analisa. Você só vai depois, dependendo do caso, receber uma cartinha informando: olha, a data da sua perícia é no dia tal, no local tal. E é muito mais fácil. Isso aconteceu depois também do corona, né? As pessoas tinham Bom. essa necessidade, então veio uma coisa que veio para ajudar também, mais fácil. Não, facilitou muita coisa, né? Nessas horas Sim, tem a parte positiva também de todo o negativo que a gente viveu, né? verdade. E como que funciona a complementação de renda pelo Vitor Leumi? Então, complementação de renda é um benefício para as pessoas que elas não conseguem atingir um valor mínimo de salário para ela poder se sustentar. Não quer dizer que a pessoa está desempregada ou que não trabalha, ela não consegue atingir um mínimo que o Bitur Leumi decreta para poder se subsistir aqui em Israel, né? Então, também passa por um processo burocrático de documentação, eles pedem extratos bancários, sua comprovação de renda, né, seus olerites, para ver quanto que você ganhou, e eles acabam dando essa complementação. Agora, esse é um tipo de benefício que muita gente aqui gosta de solicitar. Por exemplo, trabalha só meio período, ganha metade de um salário mínimo, acaba pedindo isso e para ter um salário maior, né, complementar a renda. Só que aqui eu sempre falo esse detalhe. Muita atenção quando você pede esse tipo de benefício para o Vitor Leumi, porque ele pode te conceder na hora, mas todos os benefícios que eles concedem lá na frente passa por uma auditoria. Se aquela auditoria achar que você não precisava daquele benefício, que você poderia se subsistir sozinho, ele manda você devolver ainda com juros. Então, tem muito brasileiro aqui que está com dívida de Vitor Leumi por conta disso. Entendeu? Por exemplo, às vezes a pessoa pede esse tipo de benefício e faz um trabalho extra, recebe em dinheiro, vai lá, bota lá no banco. Esse é um tipo de entrada que para eles falam, opa, você pediu benefício, mas de onde saiu esse dinheiro? Então devolve o que você pegou de mim, entende? Então, eu sempre falo, só peça em último caso. Quando você não tem outro jeito, um amigo não pode te emprestar dinheiro, ou você realmente não tem nada guardado, porque a gente nunca sabe, né? Na hora sai, mas lá na frente pode ser que eles peçam para devolver. E Eu eles conheço, também. Fala, sim. desculpa. Não, eu conheço gente aqui que já me procurou com carta deles. A pessoa recebeu complementação de renda por quase 2 anos. Ela trabalhava meio período, mas recebia um complemento. Só que ela recebia a entrada do Brasil, né? E tudo que ela recebia do Brasil, ela colocava na conta. Se ela tivesse segurado com ela, não chamaria a atenção do governo, porque aqui é tudo integrado. Eles sabem de tudo o que acontece. E aí, quando eles perceberam que todo mês entrava esse dinheiro, eles falaram: opa, você não precisa da complementação. Agora você vai ter que me devolver tudo com juros. E ela teve que devolver. Entendeu? Mas se na hora de solicitar falar da entrada desse dinheiro e entrar na análise, aí não teria problema. Eles vendo tudo que a pessoa está recebendo, provavelmente o Sim, mas complemento ia ser menor. dependendo do valor que está entrando, eles podem entender que você não tem necessidade desse benefício, entendeu?
Porque quando você solicita, ele vai analisar toda a sua ficha. Vamos dizer, você é casado, teu cônjuge trabalha, quanto que ele ganha? Por que que vocês estão precisando dessa complementação? Entendeu? Eles vão analisar a pasta de todo mundo. Por exemplo, se é uma mãe divorciada com filhos, ela não atingiu aquele mínimo para poder pagar as contas. Então, eles vão começar a verificar. Recebe pensão dos menores? Por que que não está fechando as contas? Isso tudo eles vão analisar, entende? E também é uma coisa que não é rápida, né? Leva uns 10, 15 dias para ser analisado. Então, tem gente que acha que você vai entrar hoje e amanhã o dinheiro está liberado na sua conta. Não é bem assim. E eles também vão analisar patrimônio, né? Sim. Então, lembra quando eu fiz aquele primeiro vídeo de auxílio ao idoso, Sim. né? Que eu falava para todo mundo, olha, primeira coisa, eles vão pedir para você informar se recebe renda do Brasil, né? E dependendo da renda na época, você tinha direito ou não. Então, tem gente que vem com uma aposentadoria de 5, 6 mil reais do Brasil. A gente sabe que quando você faz a conversão para o dólar, não sai muita coisa. Mas aqui, para eles, eles olham lá, 5 mil, eles não querem saber. Eles acham que você não precisa e acabou. Entendeu? Tem esses detalhes agora também. Tem que sempre verificar. Vê o montante que recebe aqui, mas não faz conversão de dólar. Não, olha, teve uma pessoa que uma vez me pediu, ela veio sozinha, ela realmente recebia uma aposentadoria do Brasil de 5 mil e pouco. Só que se você converte para dólar hoje do Brasil, você recebe o quê? Mil e poucos dólares, né? $1.000. Aí quando chega aqui, esses mil e poucos dólares dão o quê? 3.300, 3.400 shekels. Às vezes nem paga o aluguel da pessoa, entendeu? E por mais que eu até tentei fazer um recurso para ela, falei, olha, mas quando você faz a conversão e tudo, aí a resposta que veio, a gente não tem culpa pelo que o seu país está passando. Mas é. Ela não Não é justo. recebe pouquinho, porque eles estão acostumados também a pegar pessoas aqui que ganham um salário mínimo, né, do Brasil. Então, sabe que é lá, R$ 1.100. E aí você vê 5 mil e pouco, você fala, opa, são 5 salários mínimos de lá, né? Então, a pessoa ganha bem. Então, hoje em dia, essa parte da conversão não tá colando nem ajudando muito, não. Não é, eu acho que não é justo. Se eu fazer uma conversão para uma moeda que daria a realidade do quanto que a pessoa tem em Israel, né? É. Antigamente, assim, na época que eu vim, era 1 para 1, era mais tranquilo, né? Então, as pessoas conseguiam é, se estabilizar melhor. Mas hoje em dia, você faz qualquer tipo de transferência bancária, você recebe metade do que você teria no Brasil, né? Não compensa de jeito nenhum. E não dá para o governo também ficar controlando o câmbio de todos os países, né? Como é que Israel vai fazer isso para saber? Porque vai que tem uma virada aqui, o real valoriza, né? Eu sei que né, não tá tão fácil disso acontecer por enquanto, mas dá uma valorizada que de repente esses R$ 5.000 viram 5.000 shekel, entendeu? Aí dá até Ah, para eu vou entender te. o governo, porque senão eles iam ter que ficar todo mês ficar recalculando e refazendo os cálculos Sim. para realmente saber se é o suficiente ou não, né? Não, e fora isso que a Aliar, nos últimos tempos, cresceu muito, de todos os países do mundo, Sim. né? Então, são muitas pessoas pedindo benefício. Eles agora estão muito mais criteriosos para conceder qualquer tipo de benefício. Antigamente não era tão burocrático assim, hoje em dia está mais, por conta da necessidade. São mais pessoas que estão tendo no país, e às vezes eu às vezes falo, não sei como é que o Bitur Leumi consegue pagar para tanta gente, porque é muita gente pedindo benefício, entendeu? Ainda bem que funciona, que tem caixa para pagar, né? Diferente do Brasil, às vezes você ganha e tem que brigar na justiça para poder receber aquele valor, porque nunca tem dinheiro, Ainda né? tem que pagar para 30 milhões de pessoas que não têm salário nenhum, né? É, é, R$ 600 por mês, que você é, for pensar. é um dinheiro que poderia ter sido aplicado em alguma outra coisa, né? Aí fica aquele conselho, né? É, Não ir para Israel contando com isso. O ideal é não Eu contar sempre com isso. falo para todo mundo que entra em contato comigo antes de vir para cá, que faz questionamento, e se eu for aí, eu consigo.
não venha contando, porque vai depender da sua chegada, da análise da sua pasta, dos seus documentos. Então, nunca conte já. Eu sei que a agência judaica às vezes fala também muita coisa, as pessoas chegam aqui e falam assim, mas na agência judaica falaram assim. Só que as coisas aqui são dinâmicas, elas mudam muito rápido, E é né? caso a Às caso, vezes, né? As análises são individuais, então a informação que a agência judaica, eu acredito, ela dá uma informação genérica. Existe esse benefício. Agora, quem vai ter direito, quem não vai ter direito e quanto, é caso a caso. É analisado sim, individualmente, não é uma coisa coletiva, né? Então, o ideal é não contar com isso, né? Chegar em Israel sim, para trabalhar, período integral, ganhar um bom salário, pagar suas contas, sem precisar de ajuda de terceiros, né? Isso com do governo, certeza. principalmente. Isso seria mais o ideal, né? É o caso que eles falam assim: olha, você está fazendo aliás já idoso, chegando lá você tem direito ao Bitur Leumi. Você não pode falar que, com certeza. Você não chegou a perguntar para a pessoa: você tem aposentadoria do Brasil? Quanto você recebe? Né? Então, chega aqui, aparece às vezes um valor alto, você não vai conseguir, mesmo que você seja idoso, entendeu? Porque você não morou aqui, você não contribuiu. Então, o que eles dão para o Oler Hadash é uma coisa excepcional, entende? Então, Com certeza, com não certeza. pode contar, não pode contar mesmo. Eu Tem falo que para o pessoal trabalhar. valorizar. É, Tem que trabalhar ou já tem que ir com uma reserva para poder se sustentar, porque ele está pensando em ficar o resto da vida aí. Então, tem que ir preparado. eu falo que aliar tem que ser uma coisa planejada, porque assim, você chega para cá, você não começa a trabalhar direto, né? É muito difícil. Até porque às vezes primeiro você tem que estudar a língua, né? Como é que você vai trabalhar num lugar que você não fala a língua, né? São todos os lugares que você pode utilizar o inglês, né? Tem gente que vem para cá que não fala outra língua no seu português, né? Então, pelo menos o básico você tem que saber. O ideal é sim que viesse com uma reserva até para você se estabilizar pelos primeiros 6 meses. Mas muita gente não tem essa condição, né? Então, Não, aí e tem acaba. muita gente que vira para mim e fala: não, mas eu vou para Israel, eu vou validar meu diploma. Eu falei: ótimo, maravilhoso, você vai validar. Mas e até validar? O que você vai fazer? Tem que pensar E nisso. depende da profissão, dependendo da profissão, essa validação vai demorar muito, Né? Sim, Não é só né? validar, tem que arrumar um emprego depois de validar. é. Esse aqui é o mais importante. Olha Validar, só, você assim, quer ver, por exemplo, você tem um médico especialista numa determinada área no Brasil. No Brasil, ele pode ser o bam, 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 sabe tudo, é conhecido, tal. Mas chega aqui em Israel, a primeira coisa, ele tem que ter a liberação da licença dele pelo conselho médico. Segundo, ele está num país novo, ele não sabe como funciona o sistema médico aqui, o sistema de saúde. Os Ele vai protocolos, né? começar ele vai começar a trabalhar, mas ele vai começar a trabalhar num cargo super baixo. E isso, às vezes, para um médico que vem do Brasil, eles ficam chateadíssimos, porque, olha, mas eu estudei tantos anos e eu tinha. Falei, gente, vocês não conhecem o sistema daqui, vocês não sabem. E realmente, só a pessoa que mora aqui vê as diferenças, são gritantes, é muito diferente. O sistema de saúde do Brasil com o daqui é bem diferente. Então, não é rápido também, dependendo da profissão, não é fácil que você vai começar a trabalhar. Né? Eu digo isso dos médicos, dos engenheiros, dos arquitetos, dos advogados, né? Tem coisas que você precisa fazer todo um procedimento técnico para vir trabalhar, não é fácil. Aí você acaba indo trabalhar área. numa outra profissão que não tem nada a ver com a sua, porque você precisa que entre dinheiro, entendeu? Mas, Leonora, a gente vai. E às vezes você falou, a pessoa não quer, não vai se submeter a trabalhar numa posição mais baixa É, do que ele já estava acostumado. sim. Às vezes o ego fala mais alto, né? Eu vou te falar que eu tive um médico aqui que realmente eu conheço ele do Rio de Janeiro, ele era assim, top de linha. Mas ele chegou aqui, ele não sabia primeiro o hebraico, né? E um médico também não pode só falar com o inglês, né? Ele precisa saber os termos básicos que ele vai atender a população que mora Claro. aqui.
a maioria fala o hebraico, né? Então, quando ele começou a trabalhar, eles colocaram ele num cargo que ele falava para mim, eu não mereço isso. Poxa, eu trabalhei muito no Brasil, eu sei isso tudo. Eu falei, ok, você sabe, mas você não sabe falar. Como é que Esse que vai, é o problema. como é que vai tratar alguém que não vai entender o que as pessoas estão falando com ele? E como é que ele vai tratar a pessoa se ele não sabe dizer o que tem que fazer? Vai ter Pois que é, você ficar não do seu sabe. E a lado? medicação também é muito diferente, entendeu? É, às vezes um remédio que você prescreve no Brasil aqui não tem no país, né? Então é complicado. É, isso a pessoa, quando vem, tem que ter em mente. Pelo menos contar que, assim, os 6 primeiros meses, talvez você não consiga trabalhar. Tem gente que dá sorte, consegue, mas entra assim, eu digo que são profissões que às vezes não é o que a gente estaria fazendo no Brasil, né? Que é trabalhar numa creche, ou trabalhar no mercado, ou trabalhar de limpeza, né? Mas pelo menos é um tipo de trabalho que às vezes você não precisa falar muito e entra dinheiro no final do mês para você, né? Tem isso também. E enquanto isso, vai se dedicando no hebraico. É Aqui isso importante. é muito importante, sim. E eu vou te falar que cada vez mais que você estuda, você vai ver que você nunca sabe tudo. Você sempre precisa estudar mais, mais e mais. E assim vai. É só no dia a dia mesmo aqui que você vai pegar ali. Não tem como. Lê muito, vê muito jornal, telejornal, porque eu sempre falei, melhor lugar, você só vai estar bem em Israel o dia que você entender um jornal na televisão, todo ele. É, Tem, é verdade. verdade, verdade. Tem que escutar muito, é. E rádio também, né? Quando você vai É, escutando, vai entrando com mais facilidade. Hum. Legal. Bom, é isso aí. Terminamos as perguntas, tá? Encerramos por aqui e teremos mais uma gravação, com a última gravação, o quarto vídeo, com mais algumas perguntas, bastante coisa. A gente dividiu aqui, ficou bem legal, tá bom? Pessoal, obrigado e obrigado, Rosete. Por obrigado, nada, um Rosete. abraço. Até o Até a próximo vídeo. próxima, se Deus quiser.